Irmãos, nós vamos agora estudar a lição de número 2. Já estudamos a lição de número 1. E as lições desse trimestre vai estar girando em torno da carta aos Efésios. O título do trimestre é A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Jesus Cristo, pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O título da lição é A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. O texto áureo está em Efésios, no capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E a verdade prática diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A leitura bíblica em classe está em Efésios, no capítulo 1, versos 3, 4, 9 ao 14. Então, nós temos este texto que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Então, nessa oportunidade, nós vamos estar meditando um pouquinho nesses textos, tendo como objetivo, nessa lição, esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Jesus Cristo. Nós, nessa lição, temos 3 pontos, 3 tópicos. No primeiro tópico, nós vamos refletir a respeito da nossa posição, da nossa nova posição em Cristo. Depois, no segundo momento, nós vamos ter como objetivo evidenciar a realidade de uma vida cristã, ou seja, uma vida cristocêntrica, onde Jesus é o centro da nossa vida. E, por fim, no último ponto, nós vamos explicitar que o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano de salvação. Então, sabendo disso, nós vamos ao primeiro ponto, a nova posição em Cristo Jesus. Antes, estávamos mortos no sentido espiritual e hoje nós estamos vivos. Então, vou passar aqui a palavra para o pastor Emanuel para ele dar aqui um comentário sobre esse primeiro ponto, a nova posição em Cristo. Observamos aqui a sublimidade de Deus em relação às bênçãos espirituais em favor dos teus servos, a tua igreja, do povo que o Senhor Deus, o Senhor nosso Deus, elegeu para esta maravilhosa salvação. Quando nós abrimos a palavra de Deus e observamos esse maravilhoso título, a sublimidade de Deus em relação às bênçãos espirituais em favor da tua igreja. Isso significa que não há bênçãos, não há vitória,
a não ser na pessoa de Cristo Jesus. E por esta razão, nós estamos diante desta maravilhosa lição, que o Senhor inspirou esse maravilhoso, esse santo homem de Deus, esse pastor, para trazer para nós esta grandiosa e maravilhosa lição. Não somente esta, mas todas essas lições que nós iremos passar nesse trimestre, bênçãos que somente Deus ele pode nos conceder. E mais ainda eu quero dizer, quando se tratamos de bênçãos, nós não estamos falando das bênçãos. A palavra de Deus ela não está tratando no presente momento da bênção material, aonde muitos estão à procura delas, que é um carro, é uma casa e outras coisas mais, né, materiais. Aqui está falando da bênção espirituais, a sublimidade de Deus das bênçãos espirituais. Porque a bênção material, qualquer uma pessoa consegue, qualquer um pode oferecer ao outro. Mas as bênçãos espirituais, que se trata da libertação do pecado, que se trata da libertação, da salvação, somente Jesus, o nosso Salvador, tem poder. Ele é soberano para nos conceder estas maravilhosas bênçãos. Fora disso, ninguém mais. Muito bem. E aqui no segundo subponto, as bênçãos espirituais, nos esclarece isso, né, que o pastor Emanuel está falando agora, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Em que lugar? Nos lugares celestiais, ou seja, as nossas bênçãos, elas não são materiais, elas não são providas, não provêm das coisas terrenas, mas elas são provenientes das coisas celestiais, ou seja, nos lugares celestiais. E Deus, ele nos elegeu para sermos o quê? Santos, separados do mundo, separados daquelas coisas que nos atropelam, daquelas coisas que nos embaraçam. Ele nos predestinou a nossa predestinação, ou seja, o predestino do crente é para ser filho, ou seja, nos predestinou para sermos santos, para sermos filhos, para sermos agradáveis a Deus, e Ele nos redimiu, ou seja, nos comprou, nos lavou com o seu sangue e revelou a sua palavra. A palavra de Deus foi revelada e fomos selados com o Espírito Santo da promessa, com o Espírito Santo do céu, com o Espírito do penhor de Deus. Fomos tendo o penhor, o selo do Espírito Santo. Então, essas são as bênçãos, uma das bênçãos, na verdade, espirituais que Deus nos concedeu. Então, quais são uma das bênçãos, das principais bênçãos espirituais? As principais bênçãos espirituais foram a nossa eleição como santos, a nossa predestinação como filhos, a nossa agradável presença para com o Senhor, a nossa remissão, a remissão dos nossos pecados. Aí também temos o selo do Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. E fomos feitos nova criatura, a nova condição agora nossa é passada pela conversão. A nossa conversão em Cristo, que é aquilo que o pastor Emanuel falou, que é a nossa salvação. Então nós estamos agora em uma nova posição, uma posição privilegiada. Somos salvos em Cristo e a garantia disso é o selo do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Agora passamos ao segundo tópico, uma vida cristocêntrica neste mundo. Aqui nós temos alguns subpontos. O primeiro subponto é a revelação do mistério, o segundo, a plenitude dos tempos, e o terceiro, o louvor da sua glória. A pessoa, quando ele automaticamente aceita a Cristo como Salvador, em primeiro lugar, ele tem a sua chamada.
como nós iremos estudar na próxima lição, a chamada, que é a escolha. Em segundo lugar, após a chamada, ele é automaticamente separado. Separado. O que é separado? Separado é para fazer a vontade de Deus, fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Então, quando nós observamos aqui esse segundo ponto, uma vida ciclocênica diante de Jesus, isso significa que a pessoa precisa estar em Cristo. Quer dizer, andar como Cristo andou, usar o mesmo linguajar que Cristo usou, ou seja, automaticamente deixar tudo aquilo que se chama pecado, todo tipo de embaraço, para que ele possa estar incluído nesta palavra. Uma pessoa santo, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa automaticamente separado para a glória de Deus. Eu ainda quero frisar ainda em relação à oração. A Bíblia fala sobre a oração. A Bíblia fala sobre examinar as Escrituras. Nós conhecemos e sabemos que tem doutores do Evangelho, pessoas que realmente conhecem, são bacharéis de teologia e outras coisas mais. Mas o que nós estamos estudando, o assunto dessas lições desse trimestre, isto não vem ao caso. O que Deus ele quer saber é se realmente nós temos uma vida diferente. Porque não adianta eu ser um homem de oração, não adianta eu ser um homem conhecedor da palavra de Deus e não ter uma moderação, não ter uma vida automaticamente diferente. Por isso que Malaquias, no capítulo 3, se eu não me engano, no versículo 18, ele deixou bem claro que então vereis, dizendo, então vereis a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus, dos justos e dos que não são justos diante de Deus. Então precisamos ter uma vida automaticamente separada, vivermos em uma novidade de vida. É isso que é uma... Temos Jesus no centro da nossa vida e Jesus foi revelado, né? Revelado o mistério que estava escondido. Sabemos que lá naquela região de Éfeso havia muita religião de mistérios. E agora o apóstolo Paulo ele vem falar aos irmãos de Éfeso que o mistério foi revelado e o mistério era o próprio Jesus. Hoje em dia tem muitas pessoas que buscam religiões de mistérios, religiões que buscam revelar as coisas, mas o apóstolo Paulo, para aquelas pessoas também que tinham esse costume, ele fala que o mistério foi revelado. E quem é o mistério? Era o próprio Jesus, na plenitude dos tempos, ou seja, o plano de salvação chegou no tempo correto, no tempo certo, com a pessoa do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para isso ele veio ao mundo no tempo correto, não é no tempo relógio que nós temos no braço, mas é no tempo cronológico, não, é no tempo kairos, ou seja, é no tempo divino, né? O tempo de Deus. No tempo de Deus, Jesus veio a este mundo e nos deu as bênçãos espirituais, tanto aos judeus quanto a nós que somos gentios, que nos tornamos um outro povo que se chama igreja. E fomos agora colocados para glorificar a Deus, para adorar ao Senhor Jesus, não somente com palavras, mas também, como bem disse o pastor Emanuel aqui, com ações, com a prática. E em tudo isso, nós temos que não somente fazer, mas também ser. Então, tudo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós temos, que nós possuímos, não vem de nós, como diz a palavra de Deus, é dom de Deus e é para a vontade e para a glória dele. Então, nesse sentido, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você possui, os bens, tanto espirituais
quanto materiais que você possui, não é para a sua glória, não é para você, mas é para glorificar, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado na sua vida, para que as coisas que as pessoas veem, para que as coisas que as pessoas possuem, para que as coisas que você tem, que você faz, que você é, seja para a glória de Deus. Agora nós vamos para o último tópico, o penhor da nossa herança. Temos para isso dois tópicos, o selo do Espírito Santo e o segundo tópico é o penhor da nossa herança. Agora eu vou passar a palavra para o pastor Manuel comentar o selo do Espírito Santo para nós, irmãos. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, a Bíblia diz que nós já recebemos o Espírito Santo. Desde o momento que nós decidimos a entregar a nossa vida a Jesus. Após isto acontecer, nós passamos a buscarmos o Senhor. Buscarmos o Senhor de que forma? Procurando praticar tudo aquilo que já falamos, tudo aquilo que o nosso evangelista irmão Tiago já colocou para nós. É termos uma vida diferente, uma vida moderada, uma vida automaticamente transformada diante de Deus. Após isso acontecer, nós passamos a orarmos ao Senhor, a meditarmos em tudo aquilo que agrada a Deus, e a partir daí nós recebemos o selo do Espírito Santo. Que isso significa que o homem sem o selo do Espírito Santo, sem ser selado do Espírito Santo, sem ter esse escudo na vida dele, ele não tem condições jamais de ter uma vida transformada. Nós observamos muitos cristãos nos dias atuais, que vivem muitos crentes, que ele tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 20, 30, 40 anos na igreja. Mas ele não tem uma vida moderada. Ele continua com aquela vida mundana. Ele continua com aqueles costumes, aqueles maus costumes que a Bíblia condena, né? Porque Paulo, ele em vários versículos da palavra de Deus, ele nos ensina que nós devemos de procurar viver os bons costumes. Os bons costumes é o que muitos não têm, mesmo tendo muitos anos de crente. Isso, muito bem. Então, o selo do Espírito Santo, ele garante, né, a salvação. Aqueles que são selados pelo Espírito Santo, eles têm a garantia dada por Deus da salvação. E o Espírito Santo é o depósito, então, da nossa herança em Cristo. A nossa herança está depositada no Espírito Santo, que garante essa salvação, mas para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Ou seja, a garantia é para aqueles que estão firmes em Cristo Jesus. Este sim tem a garantia da salvação. Então, irmãos, neste momento nós concluímos essa lição de número 2, nessa porção, né, da palavra de Deus, na carta aos Efésios. Nós vimos um pouquinho do plano divino que Deus revelados por Deus para a salvação da humanidade. Nós vimos que Deus em Cristo pretende restaurar todas as coisas e Deus, ele teve um propósito especial para com a igreja, dando a ela um selo de garantia proveniente do Espírito Santo para que o ser humano, para que todos aqueles que nele creem recebam a vida eterna e glorifiquem também ao Deus eterno. Então, na plenitude dos tempos, Deus revelou o teu mistério, o mistério revelado em Jesus Cristo, que é o próprio Jesus, a nossa salvação. Agora os irmãos vão responder o questionário da Escola Bíblica Dominical
e vai postar tanto aqui quanto também no WhatsApp as respostas e falar o que os irmãos aprenderam desta lição. Amém? Que Deus abençoe. Eu vou passar agora a palavra para o pastor Emanuel dar as considerações finais. Que Deus continue abençoando os irmãos, que possamos continuarmos fazendo o nosso trabalho como já temos falado nas nossas casas. Porque a nosso lar, como já foi dito aqui, é um lugar celeste. A minha casa, eu estou no lugar celeste neste momento. Cada irmão, cada irmã que está na sua casa está no lugar celeste. Então, da mesma forma que nós fazemos, como estamos coletivamente dentro do templo, que é a casa de oração, não podemos esquecer e nem desprezar que a nossa casa, ela também é uma casa de oração. Na nossa casa nós temos liberdade para orar, na nossa casa nós temos liberdade para ler a palavra de Deus, para estudar a revista da escola dominical. Na nossa casa nós temos liberdade para sermos santos. Que Deus em Cristo abençoe a todos.